Então, dá início à nossa palestra de hoje, fazendo a leitura de uma página do livro nosso, pelo Espírito Emmanuel, do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E a mensagem número 72. Contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. É Jesus, em Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvideis que as situações externas serão retratadas no teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se preservares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se habituaste às perturbações e os atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, e, dentro da organização na qual comprazes, viverá com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixaras no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Linda mensagem, né? Então, nesse momento, após essa mensagem, fechemos os nossos olhos, vamos aproveitar, né, esse momento que aqui nos encontramos, que aqui viemos pela nossa vontade de estarmos aqui, de ter esse contato maior com a espiritualidade amiga, com Deus nosso Pai, Jesus, Mestre querido, toda a luz desse ambiente que aqui já se encontra, façamos parte deste momento, Senhor. Gratos estamos por aqui nos encontrarmos. E que a luz deste ambiente possa penetrar em nossos corações e irradiar por todos os lugares onde passarmos. Sejamos luz, como nosso querido Mestre nos falou. E assim, cheios de gratidão, e envolvidos nessas luzes e bênçãos deste ambiente, pedimos permissão para iniciarmos a nossa palestra deste domingo e que a paz permaneça no ambiente e nos corações de todos. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós temos aqui nosso convidado, né, que, como eu sempre falo, né, seja muito bem-vindo, receba o abraço de todos nós. É o nosso querido André Teixeira, da SEMA, né? Centro Espírita Maria Angélica,
que veio falar hoje sobre o capítulo 10 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos, e tem 1 a 4. Então, seja bem-vindo e abraçado por todos nós, tá bom? Bom dia. Bom dia. Eu não queria usar o microfone, que acho que não precisa. Mas é para vídeo, né? Deixa eu ligar aqui que desligou. Ih, desligou. Deu ruim aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui que o... eu esqueci de ligar a tomada, aí o negócio aqui desligou. É sério, aí agora... é o obsessor da informática. Mas como esse a gente já vem mais ou menos coisa, esse computador aqui, ele... aí viu como é que ele liga rápido? Ele veio do nosso lar. Falar em nosso lar, né, pessoal? Eu fui lá ver esse filme ontem, que a Patrícia falou, espetacular, maravilhoso, maravilhoso, emocionante. Vão e levem um lencinho. Mais uma vez, bom dia. O nosso companheiro falou aqui na missão árdua que é hoje, né? A gente vai falar sobre o capítulo 10. A gente vai falar sobre uma coisa que... falando de mim, tá, pessoal? Não estou falando de vocês, frequentadores, trabalhadores do Vinha de Luz, pessoas com mais alta envergadura, né? Misericordiosas. Estou falando de mim, a gente lá no SEMA, né, André? Tem um companheiro do SEMA aqui, que é André também. Lá a gente... brincadeira à parte, né? É muito difícil. A gente vai falar sobre misericórdia, sobre perdão. Antes da gente começar a falar, eu queria só fazer uma pergunta. E essa pergunta não precisam me responder. Respondam internamente. Vocês se consideram pessoas que perdoam, misericordiosas, no sentido de perdão? Não me respondam não, gente. Isso aqui não é uma enquete, não. Respondam aqui dentro. Eu não sei, mais ou menos, talvez, em alguns casos, a gente vai tentar hoje responder essa pergunta. Como a gente vai falar aqui sobre esse capítulo, o objetivo é que a gente consiga responder essa pergunta ao final. Só queria fazer uma lembrança a vocês. Os espíritos estão vendo a resposta de vocês, então, vamos lá? Como tem sempre gente chegando a casa, eu gosto sempre, tá chegando gente hoje, né? Tá, é uma pena, poderia ser uma pessoa melhor da palestra aqui, mas, né? Vamos lá. Eu gosto sempre de homogeneizar, a gente está falando do Evangelho, e eu sempre sei, é muito confuso às vezes, para quem está chegando na doutrina, a gente fala sobre o Pentateuco kardeciano, né? Que são os 5 livros brasileiros. E aí quando a gente fala, eu vou falar do Evangelho, mas eu ouvi falar que a doutrina dos Espíritos é baseada no livro dos Espíritos. Por que eles estão falando do Evangelho? O Evangelho é a Bíblia, não é a Bíblia? Então eu gosto sempre, quando está falando, contextualizar, deixar claro. O Evangelho, ele é um dos 5 livros do Pentateuco kardeciano, que é composto pelo livro dos Espíritos, os outros 4 que a gente vai ver agora. O livro dos Espíritos é o livro basilar e deu origem aos outros 4. Então, eu sempre gosto de mostrar isso aqui. Então, quando a gente está falando, vamos falar sobre o Evangelho, nós estamos falando do livro dos Espíritos, mais aprofundado na parte moral, que é o Evangelho. O companheiro falou que vai ter um curso, se não me falha a memória, da Gênese. Mas a Gênese é o Evangelho, na sua primeira parte, que vai aprofundando ainda mais. Então, é isso que eu vou ilustrar rapidamente, antes da gente falar, para a gente poder saber direitinho onde a gente está, né? Esse tema caiu da onde? Não, a gente vai ver agora. Então, o Livro dos Espíritos, ele foi lá publicado em 1857, e ele é dividido em 4 partes, ou 4 livros, né? A primeira parte, das causas primárias, deu origem a... vamos falar das 4... Está aqui, vamos botar logo tudo aqui, porque fica mais fácil, tá vendo? A primeira parte deu origem à Gênese, tá? Vocês veem que a ordem cronológica não segue, tá vendo? 1857, a segunda publicação foi esse, depois esse e esse por último. Mas esse aqui, que é a Gênese, fala da primeira parte, das causas primárias, que é Deus... Aí vamos falar do mundo espiritual, tudo aquilo lá. Na segunda parte, do mundo dos espíritos, falam pormenores, na relação do mundo, o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material que a gente vive, né? E deu origem ao livro dos médiuns, foi o segundo livro da codificação. A terceira parte
do Livro dos Espíritos, fala sobre as leis morais, leis divinas e leis morais. Aquelas 10 leis morais que todos vocês conhecem, não conhecem? Sim, conhecem. Olha que os Espíritos estão vendo a resposta. Tá? São aquelas 10 leis morais, né? Não roubais, não matais, é isso? Peguei vocês, não é. Isso é a lei mosaica, né? As leis morais, lei de sociedade, lei de destruição, lei de adoração, lei de trabalho, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. E aí a gente aprofunda muito aqui no Evangelho, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. A quarta parte das esperanças de consolação, que deu origem, consolações, que deu origem ao céu ou inferno, né? A justiça divina segundo a doutrina dos Espíritos. É onde a gente aprende que nós, quando desencarnarmos, aqui a gente mata a morte, né? Não todo, mas aqui a gente mata mais ainda a morte, né? A gente mata e pisa em cima da morte assim. Você não existe. Aqui a gente fala, né, que não existe céu, que não existe inferno, que existe a nossa própria consciência. Lembraram disso aqui? Tá certo isso aqui? Então vamos para o segundo ali, ó. Aí, nos capítulos anteriores ao capítulo 10 que a gente vai estudar hoje, vamos contextualizar até a gente chegar lá. No capítulo anterior, no 7, eu trouxe 4 anteriores. O Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala para a gente sobre o Cristo Consolador. Vou abrir aspas. Ele apresenta: eu sou o governador planetário, né, meu jugo é leve. Quer ver? Aqui, ó. Trouxe alguns fotos. Ó, meu jugo é leve. Segue-me a mim, sabe? Entrega, vem comigo, que fica muito mais fácil. Aí ele fala que ele é do Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Aí ele passa para o capítulo posterior, que é o 7, ele começa as bem-aventuranças. Na verdade, que tem uma bem-aventurança antes, se não me falha a memória. Mas enfim, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí ele começa a ensinar. Primeiro ele diz: olha, eu sou o Cristo e tenho um Consolador. Aí depois ele fala para nós aqui, ó, precisamos ser humildes. Aquele que se eleva será rebaixado. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então ele mostra, fala: vem comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, primeiro vocês têm que ser humildes. Aí ele começa a ensinar os conceitos de humildade. Aí ele passa para esse capítulo aqui, ó, né, e fala para nós sobre a simplicidade, a pureza de coração. Ele compara a gente às crianças espirituais que somos, falando: vocês estão no início da caminhada, tem que manter puro esse coração, deixando de ser orgulhosos, passando a ser humilde, porque eu sou o Cristo. Estão fazendo esse link? Estão conseguindo? E aí, antes, ele vem aqui e fala para a gente: bom, mas vocês, normalmente, na condição de elevação espiritual que se encontram, vocês têm essas dificuldades: cóleras, injúrias, violências, as más paixões, não é isso? E aí ele fala: ó, para vocês eliminarem isso, vocês precisam ter paciência, obediência e resignação. Fiz um resumão aqui do que vem antes, para agora chegar aqui, ó. O que acontece, ó? Esse capítulo 10, ele sai daqui, dessa condição nossa, porque tudo aquilo que a gente aprendeu antes é para nos orientar a ser misericordiosos, a gente aprender a perdoar, tá vendo? Sair dessa condição aqui de que a gente não quer perdoar, de sofrimento, e se libertar através da misericórdia, do perdão. Tudo que eu falei é para a gente chegar aqui, e é o objetivo. Lembra da pergunta que eu fiz? Somos misericordiosos? A gente consegue perdoar? Lembram da pergunta, né? Bota ela no bolso. Pessoal, essa introdução ficou claro? Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir? Que bom. Eu fico pensando no dia que eu falo assim: não pode prosseguir não, pode parar aí, né? Aí vai ficar sem graça. Mas como o Eduardo está aqui, isso não vai acontecer, né? O Eduardo, meu amigo Eduardo. Aí, ó, só para a gente ver aqui, são esses os tópicos desse capítulo. Por que eu mostro isso? Porque quem está chegando a casa, ou quem está, não vou fazer curso não. Não é o caso do pessoal aqui do São João Maceió, eu sei disso, mas tem alguns espíritas, né? Não vou fazer curso nada, já fiz o Evangelho 25 vezes, eu sei tudo. Não é o caso de você. Aqui a gente não pensa assim, né? Não pensa. Mas olha só que legal, a gente vai começar hoje, dos itens 1 ao 4, que é perdoar e para que Deus vos perdoe. Esse é o tema. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Aí depois ele fala, ó, reconciliar com os adversários, né? Ele fala para a gente perdoar. Primeiro ele ensina a perdoar, depois ele fala: agora perdoa inclusive seus inimigos. Fácil isso para a gente espírita, não é? Perdoar os inimigos?
Não é não? Ah, tá. Entendi. Perdoar a sogra é fácil, não? Cunhados. Eu tenho 2 irmãs. Sacrifício mais agradável a Deus. Essa passagem aqui do argueiro da trave no olho é espetacular, né? Que mostra como a gente é de verdade. E assim vai, tá vendo? Não julgueis para não ser julgado, perdão das ofensas, indulgentes. E sempre os espíritos, essas 3 aqui estão coloridas, são as instruções dos espíritos. Os espiritões, né? São Luís, Santo Agostinho, Platão, Paulo, própria Joana, Emmanuel, só espiritão, né? Espírito grandão. Eles sempre nos ensinam através de lições no finalzinho de cada capítulo. Tudo bem? Vamos lá? Agora nós vamos falar sobre o tema propriamente dito. Pode ficar tranquilo, é até as 10? É até que horas? Até 10 horas. Tem 67 slides, eu acho que dá tempo da gente falar. Tá vendo? Ó? Aí o camarada repete o mesmo slide, porque errou na edição. Tá vendo? Aquele era para eu ter cortado e não cortei. Vamos lá. Bem-aventurados que são misericordiosos. Esse tema no Evangelho, ele começa com essa passagem de Mateus, que ele diz assim, ó, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Tá vendo? Misericórdia dos outros. Continuo falando aquela pergunta, somos misericordiosos? A maior parte de nós acha que sim. Mas vamos ver. E aí o tema que se desenrola essa parte do Evangelho é baseado nessa passagem aqui de Mateus, na sequência dessa. Se vocês verem Mateus 5, 7, aqui a gente já está em Mateus capítulo 6, versículos 14 ou 5, um depois. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará os vossos pecados. Jesus está dizendo para nós o seguinte, vocês têm que perdoar para ser perdoado. É simples assim. E não tem como perdoar sem ser dessa forma aqui, ó. Espera aí que foi uma... Aqui, ó. Sendo misericordioso. Vamos entender o que é misericórdia, gente. Para que a gente perdoe, a gente vai ver isso aqui agora. Misericórdia, ser misericordioso, é esquecer as ofensas sofridas e praticar o perdão dessas mesmas ofensas. Simples, né? Perdoar, primeiro, ser ofendido, esquecer. Depois, durante esse esquecimento, após esse esquecimento, ou concomitantemente, praticar o perdão. Isso é ser misericordioso. Isso está lá no dicionário, tá? Agora no Google. É próprio da alma elevada. Eu não estou falando ainda de doutrina, não. Estou falando, se vocês colocarem lá antigamente era no dicionário, né? Agora é no Google. Se eu botar misericórdia, significado, vai aparecer isso que eu estou colocando aqui. Olha o que nós, humanos, homens, materiais, digamos assim, falamos. Ó, misericórdia é própria da alma elevada. Isso é dicionário. O que é alma, pessoal? Isso mesmo que vocês responderam. A alma é o espírito encarnado, não é? Isso está lá na doutrina. Olha só, então, ó, misericórdia é própria de um espírito encarnado com alta elevação. Misericordioso. Continuamos, ó. Torna a pessoa calma, mansa e caridosa. Ah, não sei, será? Ah, não sei, não. Eu vou falar de mim, tá? Eu sou agitado, brigão, contestador, bonito, não, bonito é só minha mãe, acho que nem minha esposa mais, agora que a gente está com excesso de ectoplasma, só vive brigando comigo. Não posso pegar um docinho, vai ver se não cabe um doce aqui, cabe, né? Ah, um docinho de nada, não posso pegar. Torna a pessoa calma, mansa e caridosa. Vocês têm certeza disso aqui? Ao longo do estudo a gente vai tirar essa dúvida. Me cobrem. Se eu não responder, tem pessoas aptas. Eduardo, o nosso amigo André lá atrás. Olha só, misericórdia. Aí a doutrina já nos diz isso aqui, olha só. O que a doutrina dos Espíritos diz para nós? Que misericórdia é parte de um processo chamado perdão, que tem outros componentes. Além da misericórdia, para que a gente possa perdoar, a gente precisa ser indulgente e benevolente. Precisamos ser empáticos, se colocar no lugar do outro, e precisamos ser bons,
senão a gente não consegue perdoar. Essas qualidades são as qualidades essenciais para o perdão. O nosso tema de hoje não é perdão? É só o início, bem-aventurados os misericordiosos, aí desenrola. O nosso primeiro item é perdoar e para que Deus vos perdoe. A gente vai pouquinho em pouquinho construindo esse pensamento juntos, tá? Respondendo essas perguntas básicas. Vamos lá. Continuando. Está muito escuro? Dá para vocês lerem aí? Dá, né? Como a gente entende o perdão? Eu não estou falando agora, voltei para o mundo material, vamos lá. Como é que nós entendemos o perdão? Essa é a grande chave. Olha só, perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Gente, eu gero raiva contra mim mesmo? Gera. De vez em quando a gente fica aí, né? Fica assim, mas por quê? Por quê? Eu tenho exemplos que a gente pode falar aqui, de nossos companheiros que torcem para um time diferente daquele senhor elegante com a camisa do Flamengo. Eu não vou falar qual é o meu, né? A pessoa fala, mas por que eu escolhi ser daquele clube português? Eu não posso falar o nome. Por que eu escolhi? Fica se torturando, ao invés de mudar logo para o lado bom da força, né? Que é o decorrente de uma ofensa recebida, diferenças, erros, fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Isso é perdão. Olha só, erros, fracassos, exigências de castigo. Isso aqui é um processo de perdão. Ou a gente faz ele mental ou espiritualmente cessar. Vamos continuar. Já segundo o Espiritismo, olha o que ele diz para nós o que é perdão. Concessão indefinida. 70 vezes 7, como Pedro falou para nós, né? Como Jesus falou para Pedro, melhor dizendo. De oportunidades para que o ofensor se arrependa. Olha só. Lá para nós, homens, né? Está falando assim, condição mental de eu cessar o castigo, de eu fazer, que não, olha só. Concessão indefinida. Indefinida. Ainda botei entre parênteses, 70 vezes 7, para a gente se lembrar da passagem do Cristo, né? Que também faz parte desse capítulo do Evangelho. Oportunidade para que o ofensor se arrependa. Oportunidade para a gente fazer com quem nos ofendeu se arrependa. Isso é perdão. A gente vai começando a clarear a mente para responder aquela pergunta, hein? O pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Equipe da Federação Espírita Brasileira, numa publicação na revista em 1995. Lindo isso, não é? O filme Nosso Lar fala muito disso, tá? A Patrícia falou. O filme Nosso Lar fala de perdão. Esse Nosso Lar doido, né? Vamos lá, continuando. Eu trouxe uma história para a gente, tá? Porque eu acho que história é melhor do que eu falando blá, blá, blá aqui. Né? Principalmente para quem dá palestra aqui. Vocês sabem qual que é o segredo para ser palestrante? Sabem? Vou dar 3 opções. Eu sou legal, vou dar 3 opções. Primeiro, dom divino, milagroso de Deus, é isso? Segundo, não sei, eu acho que é assim mesmo, me botaram, eu estou lá. Terceiro, cara de pau. É esse mesmo. Precisamos ser cara de pau, para a gente falar do que a gente não faz. Então eu trago sempre exemplos, porque esses fazem, eu não. Vamos ver esse aqui, por exemplo. Olha só que legal essa história aqui. Trouxe da Revista Espírita, da Federação Espírita. Espera aí, gente, vamos lá. Luiz Borges, o nome é A Prática do Perdão, tá vendo? Tem umas imagenzinhas ilustrativas, aí vocês perdoem que essa edição é minha aqui, né? Então eu não tenho nada de arte. Luiz Borges, esforçado trabalhador da causa espíritas em São Paulo, atravessava calmamente a Avenida São João, na capital bandeirante. Está ele atravessando a rua aqui. Quando foi alvejado por um tiro de revólver estabelecendo seu rebuliço, alguém atirou nele. Trabalhador da causa espírita. Populares e guardas, assobios e exclamações, pobre moço desconhecido e armado, foi preso e trazido à presença da vítima. Aqui, ó. Pegaram quem atirou e levaram ele de frente para o Luiz Borges. Vocês conhecem essa história aqui? Ninguém conhece? Então tá, então a gente vai passar ela e no final, depois, outro dia eu conto. É melhor assim? Não? Vocês querem que eu conte? Então eu vou contar. Borges mostrava-se assustado, mas sereno, trabalhador da causa espírita.
A bala atingira simplesmente o livro que sustentava encostado ao peito. Esse livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, com que se dirigia a certa reunião em favor de um enfermo. O filme Nosso Lar fala bastante sobre isso. Nosso Lar 2, né? Aí, ó, um diálogo entre eles, tá? Trouxeram o rapaz que atirou na frente do Luiz Borges lá. Peço desculpas, o rapaz falando para ele. O tiro foi casual, rogou o jovem, pálido. Os policiais, contudo, retinham-no furiosos. Luiz Borges, no entanto, buscando a paz, abriu o volume chamuscado e falou: vejamos a mensagem do Evangelho, como todos nós espíritas fazemos. Não foi assim que a gente age? Não? E ante o assombro geral, leu na página aberta as belas referências do capítulo 10. Qual é o capítulo 10 que eu botei aqui? Bem-aventurados misericordiosos, que deles terão o reino dos céus. Aí a gente viu que misericórdia é parte do perdão. Vocês viram a importância da gente construir um pensamento junto? Senão a gente não consegue entender. Acabou não, tá? Aí ele leu. Vamos ler juntos, tá? Bem-aventurados que são misericordiosos. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houverdes pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Legal, foi isso que eles leram. Vamos continuar. Quando Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão, que o havia prejudicado no processo de herança, e prometeu desistir de semelhantes propósitos para sempre. Vamos encerrar aqui, acabou o estudo, não precisamos de mais nada, né? O que aconteceu aqui? O perdão como... Jesus Cristo, o que eu fiz? Ah, que bom. O perdão como processo de libertação. Lembra daquele slide? Pessoa se libertando? É isso aqui, gente. Rapaz, eu não estou me acertando aqui, peraí. Está aqui mesmo. É isso aqui, gente. Esse é um exemplo da prática do Evangelho e do Cristo. É para isso que a gente está aqui. Não é? Fácil, simples, não é? Perdoar? É. Quando temos Jesus no coração, quando temos o Evangelho nos protegendo, como tinha a proteção do Luiz Borges. Compreenderam essa mensagem? Viram como é que não é difícil? Vamos lá, continuando. O verdadeiro perdão, gente, é isso que a gente acabou de ver, ele não revida as ofensas. O verdadeiro perdão não alimenta mágoa e rancor. Guardem essa palavra, mágoa, ou palavrinha complicada. Sentimento destruidor, gente. Mágoa, a gente vai ver isso aqui. Não cria obstáculos à reconciliação. Eu perdoo o Eduardo, mas quando ele me vê que atravessa a rua, que perdão é esse? Né? Foi o mesmo perdão do Luiz Borges? Eu perdoo o meu cunhado, desde que ele nunca mais fale comigo. Gente, como é que faz isso, né? Retribuir o mal com o bem. Aí sim, doutrina dos Espíritos. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Os principais mandamentos, né? Jesus falou, está resumido tudo. Todas as leis e os profetas estão a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esquecer a ofensa recebida. Eu lembro que eu falei assim, ó, palavrinha complicada, mágoa. Palavrinha bendita, isso aqui, ó. Esquecer a ofensa. Chave, para que a gente possa perdoar. A gente vai ver um pouco mais à frente. Aí eu faço uma pergunta, ó. A gente entendeu essa prática do perdão, não entendeu? É fácil. A gente lendo aqui é super fácil. A gente ouviu o Luiz Borges, viu ele trabalhando lá, praticando. Mas se perdoar é tão bom, a gente viu que é bom, não viu? Luiz Borges libertou uma pessoa, ele cessou, eu não sei nem dizer o que aconteceu com ele ali. Um rapaz que ia cometer um crime, quem trabalha em reunião mediúnica, que sabe como é que é complicado. Como eu conheci o João Maceió desde garoto,
eu sei que aqui tem, né, esses trabalhos. Conheço o seu João Maceió. O seu João Maceió, eu sou oriundo de uma casa espírita em Padre Miguel. Estou no Recreio há 12 anos, no Maria Angélica, mas sou do Lar Maria José. Fiquei 22 anos lá, fora as outras casas, São João Batista, Pedro de Alcântara e tal. Lá naquela região de Padre Miguel. O São João Maceió ia lá para fazer dar cursos, palestras, seminários mediúnicos, sobre mediunidade. Lá no Lar Maria José, ele formava médiuns, né? Fazia reuniões. São João Maceió é uma pessoa querida. Então ele me viu desde garoto, desde adolescente, né? Garoto que eu digo com uns 18, 19, tá por aí. E eu sei que aqui quem trabalha com essas práticas, sabe o quanto foi libertador que o Luiz Borges fez. Com essa consequência desses crimes que a gente vai se envolvendo, são seculares. Bom, se perdoar é tão bom, por que a gente não perdoa quando a gente é ferido, ofendido? Por quê, gente? Por quê? Respostas? Não? Eu vou ajudar. Eu sou espírita, eu sou legal, eu vou ajudar, quer ver? Ninguém nos ensina a perdoar. É difícil. Estamos falando da doutrina, estamos falando aqui da prática, né? A gente vai se lembrar de algumas coisas daqui, ó. As religiões nos dizem para perdoar, mas não oferecem formas práticas de fazer. A doutrina dos espíritos tem 165 anos, por aí. Nós somos oriundos das religiões judaico-cristãs, em nossa grande maioria encarnados aqui no Ocidente. Então, a grande parte de nós passou pelo judaísmo, cristianismo, não sei o quê, protestantismo. Então, a gente está muito enraizado nisso aqui ainda, sem contar que eu não sei bem, mas até a minha geração, eu não sei se depois de mim um pouquinho, quando foi essa ruptura, eu acredito que ela tenha sido paulatina. Os educadores que aqui estão podem me orientar. Mas quando eu era pequeno, mesmo eu tendo nascido numa família espírita, eu nasci numa família espírita. Meu nome, André Luiz, vai ser médico, engenheiro. Né? Criaram uma expectativa enorme como eu nasci, André Luiz. Importante a gente ter saúde, né? Importante é a expectativa que sou criado. Mas falavam para mim, você apanhou na rua? Vai apanhar em casa também. Principalmente meu pai, que não era espírita. Ninguém falava para mim, apanhou? Não, vamos lá, senta aqui do lado do coleguinha e vamos trocar aqui. Por que vocês fizeram isso? Ame incondicionalmente ele e você. Perdoa você. Não era assim, né? Não era assim. Então, a gente era meio que incentivado a ter esse perdão de religião, né? Esse perdão aqui. Vamos lá, quer ver ser perdoado? Vamos lá conversar com o padre. Se confessa lá, eu acho que era bem assim. Sabe, eu bati no meu colega, 10 Padre Nosso, 10 Ave Maria, estou perdoado, vou embora. Era assim que a gente encarava, né? E isso dificulta muito a gente agir como Luiz Borges. A gente precisa se evangelizar para que a gente haja de forma correta. Vivemos em uma cultura que valoriza a raiva, o ressentimento, ao invés do perdão. Uma cultura, quer ver? Lembre de algum ambiente profissional de vocês aí, em que vocês foram ofendidos, subjugados, alguma coisa nesse sentido, e que a orientação foi que deixa de ser otário, se impõe, não é assim não. Ninguém está falando para ser bobo, ou não reivindicar direitos, não é isso. Nós estamos falando de perdão. Lembra daquela frase que eu falei, guardem, esquecer as ofensas, isso é fundamental. A gente vai ver mais para frente. Nos sentimos confusos do que é o que não é perdão. Essa fase que a gente se encontra, sabe, de frequentadores, voluntários da doutrina espírita, a gente começa a despertar essas confusões. Gente, mas Jesus fala para 70 vezes 7, mas eu chego na rua, é difícil eu respeitar o camarada que me fecha quando eu estou dirigindo o carro, é muito difícil, porque me dá raiva, sabe? Me dá vontade de, né? Isso é normal, gente. Por causa disso, alimentamos, que palavrinha é essa aqui? Mágoa, olha ela de novo aí, ó. Troço chato essa mágoa. Gerando consequências físicas e espirituais. Como assim? Consequências físicas? A mágoa me gera consequências físicas? O André é de manhã cedo, ele está meio doidão, não é isso não? Vamos ver. Até aqui tudo bem, pessoal? Estamos direitinho?
Estão entendendo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém não concorda? Fala, querido. Exatamente. É o nosso meta, né? Nosso objetivo. Como se cria uma mágoa? Já que a gente está falando muito dessa mágoa, vamos trazer aqui alguns elementos para a gente pensar junto. Olha só. Primeiro, a gente cria uma história sobre essa mágoa. Lembre aí de alguma coisa que vocês se magoaram. Mas lembre rápido, não fica com essa lembrança não, hein? É só para lembrar didaticamente falando. Cria uma história, a gente cria uma história sobre a mágoa. Sabe, alguém me ofendeu. Por exemplo, o cara me cortou na frente lá do carro lá. Como eu dirijo muito, aí cortou lá na frente do carro lá. Eu fico criando uma história sobre aquele cara. Ele é isso, ele deve ter feito isso, ele é mal amado, ele é não sei o quê, ele é mal educado. Eu nem sei quem é o cara. Nem sei, de repente ele só fez isso porque estava passando mal com muita pressa. Estava com dor de barriga, sei lá, né? Estava com vontade de necessidade fisiológica, estava com alguém no carro que queria levar para o médico, sei lá. Mas a gente cria história, não cria? Ó, continua a culpar a pessoa que fez a gente sofrer pelo fato de se sentir mal. Não é? Quem nos ofende, a gente continua culpando. Não, eu vou chegar atrasado no trabalho por causa dele. Foi 3 segundos que eu perdi, 3 segundos. Meu dia foi ruim por causa dele. Olha a mágoa aí, como é que a gente cria a mágoa. Se sentir vítima impotente. Não, isso aqui não é para nós espírita não, né? Isso aqui não cabe a gente, né? Nem vou comentar, não vou falar. Isso daqui não é para a gente espírita. Deve ser para os nossos irmãos católicos, evangélicos, não é? Não? Então tá bom. Assumir algo em termos pessoais, esse é a chave, por isso que eu botei por último. Fez porque era comigo, se fosse eu, fez porque eu sou negro, porque eu sou gordo, porque eu sou isso, eu sou careca, porque eu sou Flamengo. A gente cria essas histórias aqui, gente. A gente cria mágoas com situações pequeníssimas, que a gente devia não se sentir ofendido. Esquecer. Se o cara que me fechou, eu criei uma história sobre mágoa aqui do cara que me fechou. Se quando ele me fechou, simplesmente falasse, meu Deus, olha, vamos embora. Isso daqui aconteceria? Não, não aconteceria. Não aconteceria. Vamos prosseguir. Estou com medo do horário lá. O grande perigo da mágoa. O pessoal e o impessoal convivem lado a lado. Não traçamos essas coisas que acontecem conosco, ofensas, ferimentos. Não vamos dar confiança a ela. Não vamos dar confiança a ela. Porque se a gente trouxer isso para o lado pessoal, já era. Aí cria aquela história. Quando assumimos uma ofensa em termos pessoais, ativamos reações de luta e de fuga. Se estamos ofendidos e ele me ofendeu, eu tenho que revidar. Aí eu crio dentro de mim um sentimento que me impede o perdão, que me impede de ser misericordioso. O corpo, olha só, falando agora fisicamente, tá? O corpo, quando eu estou nesse estado aqui, ó, de me sentir ofendido, ele libera substâncias relacionadas ao estresse. Eu até trouxe um desenho bonito aqui de estresse, de cérebro, não sei o que, eu não sei dizer nada sobre isso. Trouxe só para vocês verem aqui, tá? Porque eu não sei nada o que é isso aqui. Acho que o único que eu conheço aqui é o hipotálamo, eu acho. Nem tenho certeza. Mas é bonito o desenho, não é? Então, aí vocês olham e depois estudam. O corpo libera substâncias relacionadas ao estresse, com reação ao que percebe como perigo. Isso é uma lei instintiva. Isso é um instinto nosso, físico. Então, se eu crio história, me sinto ofendido, não sei o quê, não esqueço, olha só, eu causo reações físicas mesmo. Os espíritos estão certos. Ao se identificar a dimensão não pessoal da ofensa, essa reação é evitada. Se eu não faço nada daquilo, eu não tenho estresse nesse desenho lindo aqui de um cérebro. Olha que coisa simples, é só eu esquecer as ofensas. Eu estou falando de uma ofensa pequenininha, que causou isso tudo aqui, gente. Ó, um cara que me fechou. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Vamos prosseguir. Por que não perdoamos? Voltamos para lá. As mágoas mantêm ativas nas memórias as lembranças negativas. Alguém tem alguma mágoa positiva? Não existe, né? Essa positiva é só o perdão. Essas lembranças nos mantêm impotentes com raiva, nos causando sentimentos dolorosos e sofrimentos inúteis.
O cara foi embora, já me fechou, está feliz da vida, não sei o que, e eu estou sofrendo. E eu estou aqui, ó, fechando meu coração. Com esses sentimentos, mantemos os níveis de estresse altos, nos afastando do convívio social. Aí chega no trabalho, já com mau humor. Aí a pessoa vem, bom dia o quê? Né? Aí senta para trabalhar, o computador não abre, o cara perde a cabeça. Aí você... É uma cadeia de consequências que poderiam ser evitadas. Aqui, ó, passou, não era assim, pronto. Eu vou fazer o seguinte, estou falando de mim. Vocês sabem quem é esse amigo querido, não sabem? Chico Xavier. Chico Xavier teve um problema parecido com a história da cachorrinha dele que mataram. Lembram disso? Preciso falar a história? É bom? Não sei se vamos ter tempo. Tá, mas vamos lembrar essa história. É muito importante. Olha só. A mágoa do Chico. Há muitos anos o Chico possuía um cachorro que não sei ao certo se nasceu deficiente ou se foi atropelado. Cachorro deficiente. Esse animal lhe dava um trabalho muito grande. Madrugada, quando regressava do centro espírita, tinha que... A gente sabe que o Chico às vezes ficava no centro até 2 da manhã, 3 da manhã. Né? Saía para trabalhar na Fazenda Modelo, fazia o seu trabalho, saía da Fazenda Modelo, ia para o centro espírita, e do centro espírita ele ficava às vezes até a última pessoa a ser atendida, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para acordar no dia seguinte de manhã cedo, 5 horas. E aí nesse meio do caminho, ele ainda tinha, desculpa gente, ele ainda tinha que cuidar desse cachorrinho, só para a gente deixar claro. E tinha que limpar todo o quarto. Comprava com seu diminuto ordenado uma coberta que não chegava a durar um mês. Assim foi durante muito tempo. Ou seja, ainda gastava o dinheiro que ele não tinha com o cachorrinho. Certo dia, quando ele chegou, o cachorro estava morrendo, estava doentinho, estava morrendo. Parecia que ele estava me esperando. Chico falando. Olhou-me demoradamente de uma maneira muito terna, fez um gesto com a cauda e morreu. Enterramo-lo no fundo do quintal, não sem derramar muitas lágrimas. Aqui eu vou comparar um pouquinho do sentimento, né? Não é porque é o Chico estava encarnado, ele tinha esses sentimentos. Eu não tenho ligação com animais, eu não tenho, nessa encarnação, não tenho. Tive um único, meus pais têm, meu pai já desencarnou, minha irmã mais velha, então a gente morava em casa baixa, tinha cachorro, tinha Kate Mahoney, um Doberman desse tamanho que meu pai, quem é antigo sabe quem é esse seriado, né? Uma moça que acho que era policial, né? E tinha uma Doberman desse tamanho, a Kate Mahoney do meu pai. E eu não tinha ligação, mas não tenho nada contra. Quando chegava perto de mim, eu baço a mãozinha e tal, mas não tenho aquela ligação. Quando a Kate morreu, meu pai já tinha desencarnado, minhas irmãs já tinham casado, a gente já tinha tudo casado, minha mãe estava sozinha, então eu tive que ir lá para enterrar a Kate. Senhores, pensa numa cachoeira de choro, foi eu. Olha só como é que esses sentimentos mexem com a gente. Até um crucifixo eu coloquei no quintal. Nem católico eu sou. Coloquei. Eu fiquei... Imagina o Chico, que tinha essa ligação com os bichinhos, né? Só para a gente dimensionar. Aonde eu parei? Aqui, né? Aí enterramos lá no fundo do quintal, não se derramar muitas lágrimas. Passaram-se alguns meses e uma das suas irmãs lhe disse, irmã do Chico, Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Olha, vou lhe contar uma coisa. Ele não morreu naturalmente, não. Dona Fulana tinha pena de você chegar de madrugada e ter tanto trabalho. E querendo aliviá-lo, deu a ele um veneno. Ela matou o cachorrinho para ajudar o Chico, na cabeça dela. Ele não sentiu raiva. Naquele coração, aí é uma observação do autor, tá? Eu esqueci o nome do rapaz, dá um livro aqui, no final tem aqui a menção. Coração, não há lugar para isso, mas uma tristeza invadiu-lhe a alma e uma sombra começou a envolver-lhe o coração. Como é que é o nome disso? Hein? Mágoa. Oh, coisa horrível. Passados alguns dias, o espírito do Emmanuel lhe disse,
coração, muito mesmo. Dona Nelly, seu João. Mas é preciso. Como fazer? Chico pergunta a Emmanuel. Ah, é? Então tá bom. Você precisa dar uma grande alegria a ela. Olha só. Eu dar uma alegria a ela? O ofendido fui eu. A gente não pensa assim? Não, eu vou perdoar, mas ele que vem aqui primeiro falar comigo. Ainda batemos o pezinho assim. Espíritas que somos. Aí ele fala aqui, ó. A receita não é minha, Chico, é de nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel falando para ele. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho, Chico. Obediente e resignado, Chico procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha. Essa é a diferença do Chico. Lembra que naqueles primeiros slides lá eu coloquei, ó, a gente precisa ser, quando a gente colocou os capítulos anteriores do Evangelho, quando eu coloquei ali, ó, obediência, resignação, aqui, ó. Era uma máquina de costura que a companheira queria. Então o Chico comprou essa máquina de costura. Todo mundo sabe que o Chico era pobre. Ele fez uma prestação lá, deve ter em 48 meses, deve estar pagando até agora, né? O Chico lá desencarnou, deixou lá para os parentes dele pagar. E aí, só para a gente pular aqui, ó, quando ele entregou esse presente para ela, e ela soltou o abraço, né? Ele tinha luz saindo dela para ele, e a mágoa se desfez. Então, gente, a mágoa, porque o Chico perdoou. Aqui tem um videozinho, que a gente vai terminar com o vídeo e com o último slide. Tem mais alguns slides, mas aqueles são dispensáveis para a mensagem que a gente já conseguiu concluir. Eu fico brincando aqui, mas eu sempre me preparo, né, porque se não der tempo, eu estar terminando um pouquinho com a mensagem conclusa, né? Aqui a gente conclui a mensagem. Mas vocês percebem que o perdão é a única forma de ser misericordioso, porque elimina todas as mágoas, não é isso? Eu trouxe um vídeo espetacular que vai falar sobre a força do perdão também na prática no mundo materialista. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Esse vídeo aqui é do pessoal lá no americano. Só para fazer um briefing, uma introdução, melhor dizendo. Nos Estados Unidos tem alguns estados que têm a condenação de pena de morte, tem alguns estados que condenam a pena perpétua, diferente do nosso país. As famílias têm o direito de ir ao julgamento para falar o que quiser para o condenado, tem o direito de assistir à execução, tem direito até de encontrar com ele na cadeia se quiser. Para falar o que quiser, o camarada tem que ficar quieto, ouvindo. Ele não pode revidar. Está na lei americana. O contrário do que a gente está falando aqui, né? O Jesus incentiva esquecimento, perdão, e aí a lei lá, eu não estou aqui falando mal ou bem, não entendo de lei, eu estou só narrando o que acontece. Não tenho qualquer tipo de apologia, é só uma narrativa. E lá eles incentivam que a pessoa ofenda, né? Aí a gente vai ver uma coisa curiosa, porque Jesus falava, no meio dos espinhos nasce sempre uma flor, e aquela flor contagia todos os espinhos. Vamos ver esse vídeo. Aqui a gente falou sobre perdão à mágoa, aqui a gente fala sobre estudos científicos, mas já passou o vídeo? Eu fiz besteira? Não? Espera aí. Eu costumo fazer besteira, tá? Está aqui o vídeo. Vamos lá. O poder do perdão. Vai ter um sonzinho aí, vocês vão ouvir, tá?
E, gente, eu vou passar porque a gente ainda está falando 1 minuto só. Vocês viram esse vídeo? O poder do perdão? A gente veio falando até agora sobre o efeito do perdão em nós, que somos aqueles que devemos perdoar. Mas Jesus nos falou não só desse efeito em nós, nós falamos da libertação do culpado quando a gente perdoa. 48 pessoas que ele assassinou, ele estava impassível, nenhum sentimento mexia com ele, só teve um sentimento que mexeu com ele, e o trouxe para o lado bom. A partir dali ele vai ser uma nova caminhada para ele, filme Nosso Lar. Estou toda hora ajudando a Patrícia aqui, depois ela vai me dar um cachê dela aqui. Sabe qual foi esse sentimento? Perdão, e o perdão é o quê? Amor. Amor, o amor liberta. Paulo dizia isso para nós, né? Amor liberta. Primeira carta aos Coríntios. Vocês viram como é que derrubou? Vou falar uma coisa ruim aqui. Até então, uma pessoa que nós mesmos vendo aquilo lá, mexe um pouquinho com a gente. Ah, isso é um animal, gente, não é possível, caramba. Depois a gente se corrige, porque a doutrina não nos permite. E a gente chega ao ponto de nem mais pensar assim. A gente fala, coitado desse irmão. E esse senhor, que parecia até o Papai Noel ali, né? Ele perdoou, mudou a vida daquele pecador, como a gente viu, que Jesus falou isso para Pedro, falou para os apóstolos, falou para nós. O perdão liberta. Ser misericordioso é ser libertador. Esquecer as ofensas significa seguir em frente feliz, em direção ao alto. Meu tempo esgotou, eu vou passar o último slide aqui, que é o slide mais importante da noite, da manhã de hoje, e pedir vocês, tinha mais coisas aqui, mas eu também utilizo material que eu faço seminários e tal, então é muito slide mesmo. Mas esse daqui, viram os efeitos especiais? Coisa linda, né? Eu aprendi lá em Nosso Lar, aprendi lá e voltei. Aqui, olha só. Com essa imagem aqui de Jesus nos abraçando, o seu coração pulsando amor em nossa direção. É muito importante que a gente tenha essa imagem no nosso pensamento sempre. É Ele de mãos dadas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem, me abraça. Tudo fica mais leve. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E toda vez que a gente tem alguma dificuldade, lembra desse amor pulsando, esse perdão, esse amor aqui em nossa direção. Tá bom? Esse é o slide mais importante da manhã de hoje. Eu agradeço aos amigos pela paciência de terem me ouvido, pelas vibrações de carinho. Vou pedir um enorme favor a todos, que tenham um abraço do tamanho do mundo na Dona Nelly e no seu João Maceió. Eu devo muito ao seu João Maceió, eu faço essa declaração pública, todos nós aqui, né? Mas eu devo antes de vocês, que ele me conheceu pequeno. Tá? Muita paz, obrigado por terem me ajudado nessa tarefa dificílima, que é falar sobre amor, sobre perdão. Muita paz a todos nós. Hein? É difícil até da gente falar, né? Depois de tudo que nós ouvimos aqui. É um agradecimento ao nosso irmão por ter nos trazido essa questão da misericórdia, do perdão, né? Que é tão importante em nossas vidas. Como ele falou, né? É libertador, é transformador. E que então a gente reflita muito sobre tudo isso que nós ouvimos nessa manhã. Aproveitar cada palavra, né? Isso vai ficar refletindo em nossa mente, em nossos corações, porque assim a gente consiga atingir o objetivo, né? Que é nos melhorar a cada dia, um pouquinho. É difícil, né? Como ele mesmo falou, né? É difícil, mas vamos tentando, né? Caminhando um pouquinho a cada dia. Obrigado, irmão. Leva o nosso abraço também lá para a sua instituição, tá? Seja sempre bem-vindo. Bom, vamos terminar nossa primeira parte, né, que é a palestra, para passarmos para a segunda parte dos passes. E assim vamos fazer uma oração, dando término desta primeira parte dos nossos trabalhos desta manhã, fechando os nossos olhos, já sentindo pulsar os nossos corações, nestas vibrações de amor que nosso Mestre Jesus derrama sobre nós. Elevemos o nosso pensamento mais alto até o Pai,
o Criador, que move todo esse universo com amor, com muita harmonia, desejando tanto que a gente aprenda, enviou Jesus para nos ensinar, e muitas vezes ainda somos tão rebeldes. Mas agradecido também estamos ao mentor desta casa, à espiritualidade amiga, que nos ajuda, estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, orientando, falando: filho, não vá por aí, perdoa. A gente sempre está ouvindo essas palavras que são intuídas pelos nossos irmãos que se comprometeram com o Pai de nos ajudar. Então, que a gente possa ouvir, abrir os nossos corações. Se nós não abrirmos os nossos corações, fica difícil. Então pedimos ao Pai, a Jesus, a toda essa espiritualidade amiga que nos ajude a entender, a abrir os nossos corações, para que possamos trilhar num caminho de paz, de harmonia, de serenidade, de amor e de perdão. Muito obrigado, Pai, por toda a mensagem desta manhã, e que as vibrações que aqui recebemos continuem conosco, e assim levemos a luz onde ainda há trevas. Que assim seja. Graças a Deus.